Começando mais um react aqui no meu mundo, no seu mundo, no nosso mundo, no mundo do Gabriel. Hoje vamos reagir a um canal bem conhecido aqui no YouTube, não? É um canal com milhões de inscritos, acho que muitos de vocês já ouviram falar. O Fatos Desconhecidos, né? Tem o símbolo deles aqui que é uma interrogação, porque é algo desconhecido, é algo contraditório, enfim. É a marca deles, né? O bordão deles, né? Uma interrogação aqui. É o logotipo, é a logo deles. Bom, o que será que não contaram pra gente sobre a morte de um ícone como o Ayrton Senna, gente? Um ícone, o maior ídolo que o Brasil já viu, junto com o Rei Pelé, com o Silvio Santos. É claro, Silvio Santos, Ayrton Senna e Pelé foram os três maiores brasileiros dos últimos anos. Eu sei que tiveram outros aí, mas esses, com certeza, a gente sente a perda deles até hoje. Eu sei que o Silvio Santos foi o último a partir, o Ayrton partiu primeiro, o Pelé em segundo. Enfim, o que acontece? São três grandes lendas, três grandes nomes que farão muita falta, gente. Eternamente. Mas o legado deles vai durar para sempre. Isso que a gente tem que levar em consideração. Mas falando aqui em específico da partida do Senna, por que será que isso aconteceu? O que não contaram pra gente sobre o óbito do melhor piloto de todos os tempos, o piloto mais talentoso e habilidoso que o automobilismo já viu? Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O brasileiro Ayrton Senna foi um herói das pistas de Fórmula 1. Considerado um piloto arrojado, Senna teve uma breve e memorável carreira. Até hoje o meu pai idolatra ele. Desde pequeno meu pai já contava a história. Meu pai, enfim, meu tio, né, grandes parentes meus que assistiam muito a Fórmula 1. Foi graças ao meu pai que ele me apresentou a Fórmula 1. Graças a ele, hoje eu adoro assistir o esporte. Eu adoro automobilismo, tenho paixão pelas pistas. É claro, assistindo e no videogame, né? Enfim, eu não nasci para ser piloto, mas eu nasci para acompanhar esse esporte maravilhoso. É claro que ele me contou praticamente toda a história do Senna. Eu falei, caramba, que pena que eu nasci tarde demais. Sou de 96, ele partiu em 94, né? 1º de maio, naquele fatídico acidente lá em Imola, na Itália. Pois é. E ele me contou muito da história dele, dos feitos dele, enfim, era um cara que era para ser muito mais do que tricampeão mundial, ele poderia ter muito mais títulos pelo talento, pelo potencial, pela motivação, pela dedicação que ele tinha, que era algo que os outros pilotos não tinham. Entendeu? Igual ao Senna, a gente nunca mais vai ver. Melhor do que ele não vai ter. Entendeu? Ninguém vai ter mais talento, mais habilidade do que o Senna. Possam ser parecidos, muita gente vai se inspirar nele porque ele inspira muita gente até hoje, né? É que eu falei, o legado dele vai durar eternamente. Mas igual a ele, gente, com a aura dele, com a essência que ele tinha, com o carisma, enfim, um cara muito querido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Infelizmente a gente não vai ver outro igual, gente. Infelizmente não. Chegando ao tricampeonato mundial. Mas, muito mais do que isso, ele tinha um carisma que transcendia as pistas. Durante os 10 anos em que correu pela Fórmula 1, Senna era a presença marcante na maioria dos lares brasileiros e, além disso, em diversas casas espalhadas pelo mundo, já que ele também conquistou o coração de muitos gringos. Foi durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, na infortunada curva Tamburello, que tudo mudou. Era dia 1º de maio de 1994 e após 161 grandes prêmios na Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Vamos ver se vocês notaram um erro aqui. Olha essa imagem. Ô, gente, eu não sei se você. Desculpa, eu não sei se vocês perceberam. Esse é o carro. Acreditam-se que é sim o carro utilizado pelo Senna, né, nos anos 90, né? Que os últimos títulos 90 e 91 é o bicampeonato e o tricampeonato. Vocês lembram aquela vitória emocionante? Apareceu na série do Senna, né? Eu preciso ver a série dele. Eu vi um capítulo só, não tive tempo de ver. Mas eu com certeza eu vou ver e eu vou trazer uma resenha pra vocês aqui no canal, muito provavelmente, comentando a minha opinião, meu ponto de vista sobre a série dele na Netflix, que o Gabriel Leone é o protagonista, enfim. Gente, olha só. Provavelmente,
possa ser que seja o carro original, seja uma réplica muito parecida. A gente dá pra ver perfeitamente aqui a bandeira do Brasil, que é o bordão clássico dele. Ele foi o primeiro piloto na história a comemorar com a bandeira do país, homenageando o país, o povo dele, entendeu? Por isso que ele tinha aquele orgulho, aquela paixão por ser brasileiro. Aquele, de fato, foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos, se não o maior, né? Só que, gente, o capacete aqui é bem parecido, né? O verde, amarelo, o azul aqui, que é as cores que representavam o capacete do Senna, aquele amarelo clássico. Mas vocês perceberam o símbolo da Mercedes aqui e o patrocínio da Petronas, gente? O Ayrton já teve o patrocínio da Honda porque a McLaren usava o motor Honda na época. Hoje a McLaren usa o motor Mercedes. E vocês estão vendo aqui, ó. Ó, um capacete com o símbolo da Mercedes, com o letreiro aqui, o logotipo da Petronas. Gente, é claro que esse não é o Senna, né? Mas é um piloto tão bom quanto. Não diria que pilota melhor, não diria que é mais talentoso, mas é um piloto que tem mais títulos do que ele. Na minha opinião, esse é o meu piloto favorito, gente. É claro que eu tenho um respeito, uma admiração astronômica pelo Senna, é claro. Mas esse aí, gente, é o Lewis Hamilton. Olha o Lewis Hamilton aqui. Ele é um cara que se inspira muito, né, no Senna. Ele é muito fã do Ayrton. E quando o Ayrton se foi, né, ele sofreu muito. Ele era criança, chorou bastante, ficou mal porque perdeu o herói dele. Não só o herói dele, o herói do Brasil inteiro, do mundo inteiro. De fato foi um herói nacional, além disso um herói global, né? Mas foi linda essa homenagem quando ele ganhou o GP do Brasil em 2021. Que ele perdeu o título, né, no final lá em Abu Dhabi, perdeu pro Max Verstappen, mas ele comemorando a vitória. A gente levantando a bandeira do Brasil, geral chorou, né? Muita gente se emocionou lá no Autódromo de Interlagos. Eu quase me emocionei. Olha que eu não sou tão emotivo, imagina quem é emotivo. Mas só pra deixar claro que é o Hamilton, tá? Foi no ano passado que ele fez a homenagem pro Senna. Até abraçou a irmã dele, a Viviane. A galera se emocionou, como sempre. Porque o Hamilton, ele é um cidadão honorário do Brasil, né? Além de ser um cavaleiro do Império Britânico, é um cidadão honorário brasileiro. Um piloto que admira e respeita demais o Senna, que tem ele como seu maior ídolo. E é claro, a gente vai pilotar a Ferrari esse ano, né? O destino de Senna chegou à sua última curva. Naquele fatídico domingo, o sol brilhava sobre o circuito de Imola, mas carregava uma inquietação no ar. O Grande Prêmio de San Marino era a terceira corrida da temporada e Ayrton Senna, com a sua maestria inigualável, já havia cravado a terceira melhor volta. Logo atrás vinha Michael Schumacher numa perseguição que deixava os fãs ao redor do mundo quase... O Schumacher estava aqui, tá? Ó, esse aqui é o Ayrton, certo? O capacete verde e amarelo dele aqui, com a Williams dele. E aqui atrás está o Michael Schumacher. Tanto faz Michael, Michael, eu gosto de falar Michael, tá? Tem muita gente que fala Michael Schumacher. Tá aqui atrás com a Benetton dele, que hoje em dia a Benetton é a Renault Alpine, né? Hoje é Alpine. E aqui atrás tá uma Ferrari, de um grande amigo do Senna, um dos melhores amigos dele, Gerhard Berger, aqui em terceiro lugar. E em quarto lugar, o companheiro do Senna, o Damon Hill, na época, que viria a competir com o Schumacher, enfim, os dois brigaram até o final. Era para ser o Senna contra o Schumacher, mas ele infelizmente se foi nessa corrida, enfim, vamos continuar. Eletrizados. Porém, ninguém poderia imaginar que aquele momento marcaria o início do fim de uma era. Senna avançou para o que seria sua última volta na Fórmula 1. Ao entrar na traiçoeira curva Tamburello, que anteriormente havia sido cenário de outros acidentes históricos, algo terrível aconteceu. A barra de direção se rompeu e o controle de sua... mas esse carro é do Damon Hill, tá? O capacete do Damon Hill, preto aqui. Williams desapareceu. O carro seguiu em linha reta, sem chance de defesa, chocando-se brutalmente contra o muro de concreto. O impacto foi devastador. Mesmo em meio ao caos, a telemetria revelou o instinto imbatível de Senna. Em frações de segundos, ele conseguiu reduzir a velocidade de 300 para 200 km horários. Foi sua última tentativa de dominar o indomável. Os oficiais de pista chegaram correndo, mas a gravidade da situação era inegável. Por um breve instante, um movimento da sua cabeça deu esperanças ao mundo que assistia, mas a realidade era muito mais cruel.
Aquele gesto fora reflexo de um dano cerebral irreparável. A cena era desoladora. O professor Sid Watkins, neurocirurgião e amigo pessoal de Senna, liderou os esforços de resgate. Ao lado dos destroços do carro, ele lutou contra o tempo, mas o destino já havia tomado a sua decisão. Ayrton foi levado de helicóptero ao Hospital Maggiore, em Bolonha, onde, poucas horas depois, o Brasil e o mundo perdeu um herói. Naquele dia, não foi apenas um piloto que se despediu. Foi um símbolo de determinação, coragem e paixão que transcendeu o esporte. O silêncio que se seguiu no autódromo e nos lares ao redor do planeta foi o tributo mais sincero à grandeza de um homem que viveu e morreu como um verdadeiro campeão. Para os brasileiros, a confirmação da triste notícia veio num plantão da Globo por meio do repórter Roberto Cabrini, que falava por telefone diretamente do hospital. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. O noticiário... Ainda mais o Cabrini, que era um grande amigo do Senna. Grande amigo dele. Um amigo muito próximo, assim como o Galvão também era. Eles sempre andavam juntos, né? O Reginaldo Leme. Enfim, eles eram muito próximos mesmo. E é difícil noticiar a morte de um grande amigo seu, dos melhores amigos. É difícil conter as lágrimas, conter a emoção. Não é fácil não, gente. O jornalista tem que ter um sangue frio daqueles. Porque não pode perder a postura, não pode perder a compostura no ao vivo. Entendeu? O noticiário internacional também informava a triste notícia. Os japoneses, por exemplo, que eram assumidamente também fãs do piloto brasileiro, foram pegos de surpresa e ficaram sabendo da morte de Senna sob a emoção de dois repórteres. A morte de Senna foi considerada pelos brasileiros uma tragédia nacional e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. Ao ex-piloto também foram concedidas honras de chefe de Estado, com a tradicional salva de tiros. Entre o cortejo do caixão com o corpo do piloto, desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa, o velório que durou aproximadamente 24 horas e o cortejo final saindo da Assembleia em direção ao cemitério do Morumbi, aproximadamente 2 milhões de pessoas estiveram presentes. Isso sem contar as que acompanharam pela TV. Há quem diga que naquele final de semana nefasto, o diabo saiu para passear e escolheu Imola como seu parque de diversões. E os motivos para tal pensamento não são aleatórios. Como um presságio, na sexta, dia 29, durante os treinos, outro brasileiro famoso, Rubinho Barrichello, que corria pela equipe Jordan, passou sobre uma das zebras, que são aquelas marcações listradas em vermelho e branco em algumas margens da pista, e perdeu o controle do carro, que foi chocar-se contra o topo de uma barreira de pneus na curva variante Bessa. Apesar do forte impacto e das imagens chocantes, Barrichello teve sorte saindo deste acidente com uma luxação na costela e uma fratura no nariz. Mesmo assim, foi o pior acidente já sofrido por ele em toda a sua carreira. Mas o final de semana mais triste da história da Fórmula 1 estava apenas começando. No sábado houve outro treino, o de classificação, como é de praxe na Fórmula 1. Nesse dia, um novato da categoria, o promissor Roland Walter Ratzenberger, piloto austríaco que fazia sua primeira temporada e a sua terceira corrida na Fórmula 1, corria contra o tempo quando, na entrada da curva Villeneuve, um trecho de alta velocidade do circuito... A curva chama Villeneuve em homenagem ao Gilles Villeneuve, né? Não sei pronunciar o nome dele, se é Gilles Villeneuve, que é pai do Jacques Villeneuve, que foi campeão em 97 com a Williams. Bom, é esse carro aí que vocês estão vendo, né, do Roland Ratzenberger, do austríaco, é a Syntec, tá? Era uma equipe de fundo de pelotão, que andava, né, retardatário, mas o cara, ele tinha um potencial para crescer futuramente. Mas é aquilo, se tem um acidente fatal na pista, se acontece um sinistro, como os italianos denominam, a corrida no dia seguinte tem que ser oficialmente cancelada. Entendeu? Foi, sabe, uma ganância gigantesca da FIA em manter o calendário, entendeu? E manter a corrida naquele dia. Devia ter cancelado, entendeu? Deveria ter dado um tempo maior para a Williams fazer uma manutenção decente no carro do Senna, que aquele carro era rápido, mas era instável, porque tinha muitas falhas mecânicas, o que foi acarretar
no caso a ruptura da barra da direção, né, do volante, entendeu? Muita coisa errada aconteceu, muita ganância, muita imprudência, que acabou tirando a vida do piloto mais talentoso que o mundo já viu. A asa dianteira do seu Simtek soltou-se e o piloto, sem controle do carro, chocou-se violentamente contra o muro, a 315 km por hora. Ratzenberger teve fraturas múltiplas no crânio e no pescoço. Logo após o acidente, uma tentativa de reanimação cardíaca foi feita na própria pista. Mas a sua morte foi anunciada 8 minutos após o piloto ter dado entrada no Hospital Maggiore di Bologna, mesmo para onde Senna teria sido levado no dia seguinte. Como também é praxe em qualquer competição automobilística, acidentes não são simplesmente considerados como tal. Qualquer evento é e deve ser investigado, não só para apurar as causas e encontrar responsáveis, como também para que a FIA e todas as equipes consertem eventuais falhas para evitar acidentes no futuro. Assim como acontece na aviação, as leis italianas prevêem que, se houver uma morte na pista, seja ela em treino ou durante a prova, a corrida é automaticamente cancelada. O próprio Ayrton Senna teria conversado informalmente com um repórter da TV Globo, Roberto Cabrini, e dito o seguinte: não posso dar entrevista. Eu estou muito impactado, mas eu preciso contar para você. O cara morreu na pista. Não pode divulgar porque, se isso é comprovado, não tem corrida. O fato é que, enquanto a comissão responsável e a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, afirmaram que Ratzenberger havia morrido no hospital, os investigadores chegaram à conclusão de que ele teria morrido ainda dentro do seu cockpit, no meio da pista, o que deveria ter feito com que a comissão cancelasse a corrida de domingo. Mas isso não aconteceu. E você sabe por quê? Quem respondeu patrocinadores ou publicidade acertou como sempre. Tudo em nome de contratos milionários que devem ser cumpridos, ou a multa, também milionária, é inevitável. Mas, devido a uma completa falta de sensibilidade e a exacerbação do dinheiro, inevitáveis foram as duas mortes, especialmente a de Senna, que poderia estar hoje entre nós, caso as regras tivessem sido cumpridas. Se a lei tivesse sido cumprida, ou se o dinheiro não tivesse falado mais alto, a morte de Ayrton Senna poderia ter sido evitada. Quanto a isso, não há questionamentos. Por outro lado, as autoridades afirmam que tanto a FIA como a organização da prova tratou de retardar o anúncio da morte do primeiro piloto para evitar o cancelamento do evento e o consequente prejuízo que isso iria causar. No dia seguinte, o acidente que tirou a vida de Senna teria sido tratado da mesma forma. O locutor Galvão Bueno, que narrava praticamente todas as corridas de Fórmula 1 naquela época, disse ter ouvido do próprio Senna que eles estariam organizando um grupo de pilotos para tentar melhorar as condições de pilotagem e segurança. O ex-piloto teria dito: nós vamos pegar muito pesado. Nós estamos lutando para mudar, para aumentar a segurança dos carros. Segundo pessoas que o conheciam, Senna era uma pessoa que buscava a perfeição no que fazia. Estar num bólido de Fórmula 1 era mais que um trabalho, era uma forma de se superar e fazer cada vez melhor. Senna era obcecado pela absoluta maestria. Naquele final de semana trágico, principalmente depois do acidente de Ratzenberger, Senna foi flagrado em alguns momentos de introspecção, onde o seu rosto, com ar de quem não havia dormido, na verdade expressava preocupação e contrariedade. Era como se algo o estivesse avisando: não corra amanhã. Senna ficou completamente abalado. Mas, infelizmente, havia um contrato a ser cumprido. Mesmo que eles não cumpram com o dever deles, que seria cancelar a corrida, os pilotos devem cumprir com a sua parte, que é correr e chegar bem no final. A pressão, como se vê, não é somente ao longo da pista, mas especialmente fora dela. Além disso, Senna teria conversado com pessoas próximas de seu círculo, inclusive com Cabrini, que, quando chegou na Williams, encontrou um carro instável, desequilibrado, especialmente em curvas de alta velocidade. Senna dizia que era um carro menos previsível e mais difícil de pilotar no limite. Além disso, a FIA havia proibido naquele ano o uso de recursos tecnológicos como controle de tração, suspensão ativa
e o controle eletrônico do diferencial, que haviam feito a diferença para Williams em temporadas anteriores. Senna tinha um estilo de pilotagem que demandava precisão e confiança no carro, algo que o FW16 não oferecia nos primeiros meses. Ele trabalhava constantemente com os engenheiros para tentar melhorar o desempenho e o manuseio do carro, mas os resultados demoraram a aparecer. E o que aconteceu? Você deve estar se perguntando com a comissão da prova e a FIA. Foram responsabilizadas pelo acidente que matou Ayrton Senna? Bem, após o acidente fatal de Ratzenberger durante a classificação, surgiram críticas sobre o fato da sessão ter continuado, sem uma pausa significativa para revisar as condições de segurança da pista. Não houve acusações formais diretamente relacionadas à sua morte, mas o acidente reforçou as preocupações sobre a segurança na Fórmula 1. Após a morte de Senna na corrida, o foco das investigações recaiu sobre possíveis falhas técnicas no carro. O principal ponto analisado foi a quebra da barra de direção da Williams. Isso gerou um processo criminal na Itália que incluiu membros da equipe Williams, como o projetista Adrian Newey e o chefe Frank Williams, acusados de homicídio culposo, o que caracteriza negligência. O julgamento italiano foi longo e detalhado, mas em 1997, todos os réus foram absolvidos devido à falta de provas conclusivas de negligência. Posteriormente, um novo julgamento reabriu o caso em 2005, mas, novamente, resultou em absolução. Bem, nós ficamos por aqui com as lembranças. Outra coisa, gente, que tem que ser levada em consideração. Vocês lembram que a maior rival da Williams na época era a Benetton, né? No caso, a equipe que tava o Schumacher e o J. Leto, certo? JJ Leto, acho que é assim que pronuncia. O que acontece, gente? A Benetton tava muito adulterada. O próprio Cabrini já comprovou que existia trapaça dentro da Benetton, tá certo? E o Schumacher foi campeão em cima do Damon Hill, jogou o carro em cima, entendeu? Foi totalmente desleal. Esse foi o título inédito dele. Várias vezes, fez isso com o Rubinho lá em 2011, 12, não tô lembrando o ano, né? Ele já pela Mercedes e o Rubinho na Williams. Gente, Schumacher foi um piloto excepcional, certo? Hoje não sei como que ele esteja, espero que esteja, né, se recuperando, espero que ele aprenda com os erros dele, mas é isso. A questão do Senna, gente, até hoje eu não gosto da Williams, é uma das equipes que eu menos gosto, porque eu acho que ela leva um pouco de parcela de culpa nesse caso aí de negligência. A principal culpada, claro que foi a FIA, mas a Williams não pode sair impune não, entendeu? Eles não merecem um mínimo de respeito por essa falha grave, entendeu? Custou uma vida. E até hoje eles não pararam para entender a besteira, o erro grave que cometeram, né? Mas enfim, faltaram muitas provas, por isso que teve absolução no caso. O Adrian Newey tá aí até hoje na Fórmula 1. O Frank Williams já se foi. Enfim, é triste, né, gente? É triste. É que Deus tenha o Ayrton em um lugar melhor. Fazer o quê? E esse ano vamos ver como vai ser a temporada, né, de 2025. Vamos ver. Enfim, mais um react concluído com sucesso aqui no meu mundo, no seu mundo, no nosso mundo, no mundo do Gabriel. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa muito like nesse vídeo. Tá ok? E me sigam nas redes sociais, compartilhe esse vídeo. E ó, olê, olê, olá, Senna, Senna, Ayrton Senna do Brasil pra sempre. Esse bordão vai ficar eternamente em nossos corações. Valeu, guys, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.